Bom dia, pessoas iluminadas do meu coração. Sejam muito bem-vindos ao curso Português com a B. É aqui no Método da Escada que vocês vão aprender a melhor forma de escrever a redação para o Enem e, claro, chegar aos tão sonhados 1000 ou aos 900 mais, tá? Antes de começar a nossa aula, aqui no próximo slide eu vou me apresentar para vocês, até porque eu sei que algumas pessoas aí já conhecem meu trabalho, mas outras ainda não, tá? Caso você não me conheça, eu sou o professor Ismael Ferreira, sou formado em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana e mestre em Linguística também por essa mesma universidade. Hoje nós temos aí muitos trabalhos, do qual eu estou como mentor da comunidade iluminada, em que a gente reúne mais de 1.200 alunos que foram super bem na redação do Enem e de outros vestibulares. Nós temos alunos aí, nota máxima na UNEB, na UESB, alunos que receberam 1000 parcialmente no Enem. Temos alunos também que foram super bem em concursos públicos. Então, dentro desse curso, vocês vão entender em cada aula a importância de saber estruturar suas ideias dentro do texto dissertativo e argumentativo. Até porque o Enem cobra esse tipo de gênero, vestibulares como o NEB, o ESB, o ERJ e outros aí por todo o Brasil cobram esse tipo. Então, deixa de enrolação, Vamos para cima, bora para o próximo slide para a gente começar a nossa aula, tá? Para iniciar, hoje eu trouxe para vocês aqui algumas questões básicas para a gente começar o nosso curso. Primeiro a gente vai entender as questões relacionadas às competências cobradas no Enem, como melhorar a argumentação de vocês e a organização dessas ideias. E depois a gente vai para a parte dos repertórios socioculturais, tá? Vamos lá. O que acontece? Para a gente começar, aqui no próximo slide, vocês vão perceber que existe um planejamento textual que a gente precisa fazer dentro do nosso texto. Só que esse planejamento ele é feito partindo das competências que o Enem nos exige. E a gente vai perceber que nós temos 5 competências em específico. A primeira competência do Enem vai estar frisando aí as questões de gramática, crase, vírgula, vocabulário. Então, o máximo que vocês conseguirem escrever redação para perceberem onde vocês estão errando vai ajudar melhor nesse processo. A competência de número 2 é a parte de você compreender o tema. E uma dica muito bacana é, em todos os parágrafos, vocês fazerem a retomada desse tema. E, por fim, nós temos o uso dos repertórios socioculturais. No Enem, tudo vale. Vale filme, vale série, vale livro, vale história. Todas as áreas de conhecimento são válidas aí dentro desse processo de argumentação. E por falar em argumentação, a competência 3 vai falar justamente sobre isso. O projeto de texto, a organização das suas ideias, de que modo você apresenta tudo isso para o seu corretor. A competência de número 4 é a coesão, são as conjunções que você usa de um parágrafo para o outro, de um período para o outro. E por fim, nós vamos ter a proposta de intervenção. Aqui entre parênteses eu coloco para vocês o drama, porque lá na frente do nosso curso eu vou explicar melhor para vocês o significado dessa sigla e a importância dela, porque cada uma dessas letras trazem aí para vocês na nota 40 pontos, tá? Bora seguindo lá para o próximo slide. O que acontece? Existem alguns argumentos que nós vamos utilizar dentro do texto, tá? Nós temos a questão do descaso governamental, que é um dos argumentos mais utilizados. E dentro desse processo de argumentação, é necessário que vocês sempre compreendam, independente do tema que você for escrever, seja no Enem, seja no concurso, seja na UNEB ou em qualquer outro vestibular, existe alguém que vai receber essa atribuição da culpabilidade. Ou o Estado, ou a família, ou a escola, enfim. Dos argumentos que nós mais utilizamos, com certeza, a lacuna governamental, o descaso governamental, acaba sendo o mais utilizado porque quando esse Poder Executivo deixa de dispor aí algum direito, alguma lei, acaba que o problema ele continua a acontecer. Exemplo prático e rápido. Nós tivemos no ano de 2019 o tema A Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. E a gente sabe que hoje no Brasil a arte em si, como o cinema, acaba não sendo uma prioridade de políticas públicas, principalmente para as classes menos favorecidas. Então, o descaso governamental com certeza é um argumento aí para vocês usarem. Outro argumento muito massa para usar a lacuna educacional, que é quando a escola ela deixa de transmitir algum tipo de conteúdo, seja uma disciplina, seja uma oficina, seja uma palestra, e isso faz com que as pessoas não tenham um conhecimento tão aprofundado sobre esse tema, tá?
Outro argumento é a falta de informação, que é a mídia priorizar muito mais o entretenimento ou um outro tipo de conteúdo que faz com que algumas ideias acabem ficando à parte. No último Enem, no ano de 2024, o Enem trouxe a temática sobre a valorização da herança africana. E a gente percebe que essa pauta não ganha ainda, em plena sociedade contemporânea, um certo enfoque, porque a mídia vai dar uma prioridade em realities, né, a Fazenda, Big Brother, enfim. E esses temas sociais acabam sendo silenciados, ou seja, esquecidos, logo falta informação, tá? Vamos lá para o próximo slide que tem mais argumentos para vocês. A lacuna legislativa também é um fator aí que a gente vai perceber que acaba comprometendo esse andamento da organização social. Isso porque a lacuna legislativa ela pode acontecer de duas formas. Quando a gente não tem uma lei, ou quando a gente tem uma lei, mas ela não é devidamente aplicada. Então vocês podem usar esse argumento aí como uma forma, tá? Temos o individualismo social, que é essa coisa da falta de empatia nas relações humanas. E o individualismo social, ele pode ser demonstrado a partir do momento que existe algum tipo de preconceito contra um determinado grupo. Então, o capacitismo. O capacitismo é um exemplo de individualismo social. A homofobia, o racismo, a intolerância religiosa são exemplos do comportamento de egoísmo dentro da sociedade como um todo. Então, é um argumento muito forte para vocês utilizarem. Outro argumento também que a gente não vê tanto, mas que ele é possível, é a inação familiar. A família, gente, é a primeira instituição, né? É a instituição primogênita na transmissão desse conteúdo, dessas informações, então deveria receber essa responsabilidade. Mas muitas vezes, né, essa criança acaba não sendo orientada em relação a isso. Cuidado, tá? Família, apesar de ser um argumento muito utilizado lá dentro dos seus desenvolvimentos, é necessário ter um cuidado para que não seja utilizada como um agente da proposta de intervenção. Porque é muito delicado a gente falar que a família deve resolver o problema, já que a família não é um órgão devidamente registrado e tenha uma obrigatoriedade como a mídia, a escola, dentre outros, tá? Vamos para o próximo slide para a gente ver mais argumentos que são os últimos aí, para a gente ir para o finalzinho dessa primeira aula, tá? O capitalismo também pode justificar muitos problemas, isso porque a iniciativa privada se preocupa muito mais com o lucro em detrimento do bem-estar social. Nós temos a ausência de fiscalização, que é quando um determinado crime acontece e não há aí a fiscalização por parte do Poder Judiciário. Um exemplo disso é o aumento dos incêndios no Brasil, o aumento do desmatamento, e tudo isso ocorre justamente por uma falta de órgãos que venham a fiscalizar e precaver algumas áreas aí de preservação dentro das áreas verdes no Brasil, tá? Outro argumento aí, a desigualdade social, que é um argumento super importante para que a gente possa usar, porque a maioria dos temas que são cobrados no Enem atingem diretamente as classes menos favorecidas. O trabalho, a educação, a saúde, quem é que menos tem acesso hoje no Brasil? E a gente vai perceber que as classes menos favorecidas são as mais atingidas, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, a gente vai ver algumas questões de como organizar essas ideias dentro do texto. Te espero na segunda aula.